Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e aos ouvintes da estação 90.9, 100% Reino de Deus, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que você também possa estar nos ajudando. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente, que a gente vai estar respondendo em nome de Jesus. Pelo nosso WhatsApp. Está sempre anunciando na rádio aí, de vez em quando sai o número do WhatsApp. Então você pode mandar um WhatsApp para a gente lhe ajudar a responder. Mas nós vamos orar agora nesse momento. Depois Marcelo estará fazendo a leitura, a mesma leitura que a gente fez terça-feira passada em Daniel capítulo 9, porque hoje nós vamos concluir, né, aquele período, a estátua de Daniel, aquela estátua daquela visão que ele teve, cabeça de ouro, peito e tórax de prata, o ventre e as partes das coxas de bronze e as pernas de ferro. Hoje a gente vai ver as pernas de ferro. Amém? Pai Celeste, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui para aprender da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade, cumprir com o Teu querer, Senhor, e falar aquilo que Tu queres, que devemos falar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Presbítero Marcelo. Graças e paz, amados. Nossa leitura é Daniel capítulo 9, versículo 23 em diante, que diz: No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 semanas. E 62 semanas, as praças e as tranqueiras se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Glória a Deus. Como nós aprendemos a semana passada, nós vimos o período interbíblico. Esse período interbíblico corresponde a 62 semanas, né? As primeiras 7 semanas, elas encerram com o decreto da construção para o final da construção, para a construção dos muros, do muro e do templo de Jerusalém. A ordem foi dada por Ciro, mas se cumpriu em Artaxerxes, né? Nós vimos isso aí. Fazendo uma lembrança rapidinha aqui da estátua, a cabeça de ouro simbolizando o período Nabucodonosor, que foi do ano 605 ao ano 539 a.C., que tinha por símbolo também um leão com asas. O Império Medo-Persa, que é o tórax, né? O tórax com os braços cruzados, de prata, que simbolizam a coligação Medo-Persa, que vai do ano 539 ao 331 a.C. Depois nós teremos o período chamado interbíblico, que é um dos mais longos, 483 anos aproximadamente, que foi o Império Grego, que termina com a queda do Império Medo-Persa e começa o Império Grego.
Nesse período nós vimos que existiu os Macabeus, Antíoco Epifânio, que é um dos tipos do anticristo. Acreditamos que o primeiro tipo do anticristo, muita gente diz que é César. Não é só César, irmãos. Nós temos lá na Torre de Babel, Nimrod, que queria controlar o mundo, dominar o mundo, né? Depois de Nimrod surgiram outros e outros na história. E nós encerramos aí o período interbíblico, que é a parte de bronze da estátua. E agora nós vamos falar sobre o Império Romano, que vai desde o ano 168 até o ano 395 depois de Cristo, né? E é simbolizado por um animal estranho, um dragão com coroas e espinhos. É interessante a gente entender isso aí, para quando fosse na próxima semana a gente entrar na grande tribulação, aliás, nos sinais das grandes tribulação, para poder entrar na 79ª semana de Daniel. Né, nós vamos fazer uma grande introdução escatológica aqui agora. Aqui nós vamos fazer em nome de Jesus, para poder você entender os fatos. Né? Às vezes a gente pensa que Deus não controla a história. Deus controla a história sim. Deus controla a história sim. Então nós temos o seguinte, né? Nós temos aqui alguns gráficos que a gente vai utilizar esses gráficos para falar um pouco, mas vamos falar primeiro do Império Romano. O Império Romano ele começou no ano 27, foi até mais ou menos um ano, a história diz que foi até o ano 476 depois de Cristo. Alguns dizem que foi 395, outros 376. Bem, Roma, ela era um reino, uma democracia. Como nós falamos, Roma não tinha assim um rei, ela não tinha um imperador que mandasse, que fosse o líder supremo. Ela não tinha, ela era governada por 600 senadores, até que surgiu um rapaz chamado Júlio César, o primeiro César. Ele surgiu, ele era um soldado comum, e ele observou que ele tinha sede de poder, ele era ganancioso, ele queria controlar. Nesse período, Roma já controlava uma boa parte do mundo civilizado da época. Ela tinha um sistema político que a única pessoa que era um cônsul que eles colocavam, que foi o primeiro cônsul, que foi Augusto, né? E quando o Senado ficou limitado, nós temos lá mais ou menos, eles começaram a governar ele começou a expandir seu reino no ano 27 antes de Cristo. Nesse período antes de Jesus nascer, César ele ascende ao poder, ele toma o poder, ele se utiliza de uma lei chamada, que é uma lei romana que havia na época, chamada triunvirato, aonde ele poderia se tornar o imperador, o governador, o soberano principal por 10 anos. Era um dispositivo que tinha na Constituição de Roma, que um cônsul nomeado pelo Senado poderia se tornar um ditador e mandar dominar e controlar isso, porque Roma estava num caos financeiro. Havia desemprego, havia fome, e quem assistiu, quem já viu documentários sobre Roma vai entender o que eu estou falando. Havia uma série de problemas. Então, foi o que ele fez. Ele, conseguiu fundar a primeira dinastia. Nesse caso, foi César, foi o primeiro. Depois vieram Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e tantos outros. Os Flavianos, vieram vários imperadores depois dele. Mas isso aconteceu antes de Cristo. Nesse período, a terra
da Palestina estava em verdadeira confusão. Roma ainda não tinha entrado na Palestina. Foi o que eles fizeram, juntamente com Cláudios e outros, Ptolomeu e tantos outros. Eles foram lá, dominaram e conseguiram dominar o Egito. Quando dominaram o Egito, tentaram dominar toda a Palestina. Então, César, ele conseguiu fazer isso. O Império Romano, ele começou, ele na perna da estátua, as pernas é ferro preto, porque é o período mais longo que tem, certo? O grego foi longo, mas o romano foi o mais longo, né? Que começou antes de Cristo e terminou no ano 476 depois de Cristo. É importante a gente entender, eu não vou me estender muito sobre a questão do Império Romano, porque a gente tem muita coisa para falar ainda hoje. É o seguinte, Roma, a cidade de Roma, juntamente com o seu imperador, ele conseguiu dominar a Gália e toda a região, todo o mundo civilizado da época. Todo mundo civilizado da época. E uma maneira, assim, como eu poderia dizer, eram soldados, o exército romano, eles não entravam numa batalha para perder. Eles entravam para ganhar. Eram violentos, treinados, e eles recebiam o soldo da guerra. Eles eram bem pagos. Então isso é muito importante a gente entender. Então a ideia de governo central e mundial não é a ideia que vem de agora. Hoje em dia existe essa ideia sendo falada por vários líderes, mas a ideia de querer criar um governo único, governo mundial, isso já é desde Nimrod, passando por Nabucodonosor, pelos Medos, pelos Persas, por Alexandre o Grande, pelos imperadores romanos, né? Ao longo da história sempre teve, e teve vários homens que quiseram conquistar o mundo, e Roma fez isso. É o único império que consegue controlar, dominar quase que 100%, tanto o Oriente como o Ocidente, de norte a sul, os dois extremos da Terra, né? É interessante a gente observar esse fator. Então, Roma contribuiu para o nascimento do Messias, contribuiu primeiro porque foi feito um censo, né? Foi dada a ordem de um censo. Esse censo foi que levou Maria e José à cidade de Belém, para se cumprir o que estava escrito nas Escrituras. Tem esse detalhe, o outro detalhe. Eles construíram barcos velozes, barcos com capacidade de velocidade, de a remo e a vela. Também eles construíram a maior avenida que existe no mundo, que é a Via Ápia, que sai da Europa e vai até a Ásia. E ela está lá até hoje, essa avenida. O que aconteceu com isso? Primeiro os gregos influenciaram com a língua. Agora os romanos, eles facilitaram a comunicação mundial. É interessante isso, né, Marcelo? A comunicação mundial. Ou seja, o mundo todo. É preciso que você entenda o plano de Deus na história. Deus tem um plano, e o plano dele não era só alcançar Israel. O alvo pelo qual deveria ver o Messias era Israel. Mas a sua meta é a raça humana. E através de Israel vir a raça humana até ele. E para isso Deus usou a história. Deus usou toda a história da raça humana. Eu não quero me prender aos detalhes de Roma, porque a gente ainda vai ver muito essa questão de Roma. Até o final do estudo, a gente vai estar sempre voltando para a cidade de Roma. Por que Roma? Aí você diz, é a cidade milenar que está lá. Se você observar, ela está geograficamente bem localizada. Na Bíblia é chamada da Babilônia de 7 colinas. A gente vai explicar tudo isso mais na frente. Então, para que você entenda, o Império Romano, ele ficou entre aspas, ele continua até hoje. Dizem que ele terminou o Império, mas a cidade de Roma continua mandando no mundo até os dias atuais, através da igreja. Não é verdade, Marcelo?
Então, na verdade, o Império Romano, ele simplesmente se abafou. Por quê? Porque foi um imperador romano chamado Constantino. Tem um período da história da igreja, quando o Messias morre, encerra as 62 semanas, 484 anos, ou 483. Até o seu nascimento e o seu batismo são 430 e poucos anos, mais ou menos, quase 440. Agora preste atenção. Quando o Messias, Jesus, ele sobe ao céu, fica a igreja. A igreja, ela é inaugurada quando? No Pentecostes. No dia de Pentecostes tem a inauguração da igreja. Ali começa o intervalo, outro intervalo. O primeiro, 62 semanas, né? Não, estou falando sem Deus falar. Sem Deus falar. 62. Agora preste atenção. Da morte e ascensão de Jesus, e a morte até a morte do último apóstolo. Então nós temos aí, Deus, ele deixou de falar como falava no Velho Testamento. Jesus disse que o último profeta foi João Batista. Então começa agora a igreja está lá em Jerusalém, acomodada, tranquilona. Aí de repente vem o batismo com o Espírito Santo desce, inaugura, estabelece a igreja. Ali a igreja passou um tempo bem acomodada em Jerusalém. Vem a perseguição promovida pelo Sinédrio judeu, Paulo, certo? Depois que os judeus, eles, através de Paulo, fazem uma grande perseguição, Roma resolve também perseguir os cristãos. Aí é quando acontece, durante um grande período da história, que a gente não sabe datar, mas teve um longo período até Constantino, mais ou menos, até o imperador Constantino, né? A perseguição era tremenda. Eles mataram os cristãos. Nero, uns imperadores romanos chamado Nero, mandou tocar fogo na cidade e botou a culpa dos cristãos, que ele botou os cristãos como poste e mandou acender como luminários. Os cristãos eram mortos no Coliseu, através de animais, os leões eram devorados pelos leões. Então houve uma perseguição tremenda. Aí alguém disse, então aquilo ali foi a grande tribulação. Não foi, porque Jesus disse que a tribulação que viria, seria uma tribulação como que nunca houve. E as características da tribulação, da perseguição da igreja, e a grande tribulação descrita no livro de Mateus e Apocalipse, é bem diferente da tribulação que aconteceu com a perseguição da igreja. Então a igreja, ela começa a ser perseguida, começa a se espalhar. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, destrói o templo, porque Jesus tem uma profecia que foi dada por Jesus, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está falando acerca do templo. O templo é destruído. Sabe o que é que o general Tito faz? Ele manda tocar fogo no templo para poder derreter as coisas de ouro, que tinha muito ouro nas paredes e nas coisas, para tirar o ouro. Então o templo, que era o chamado templo de Herodes, foi destruído, e até hoje, ele não foi mais reerguido. E a Bíblia fala que o tabernáculo será reerguido, será reconstruído. Então preste atenção. Ano 70. Do ano 70 para cá, aí nós temos outro grande período interbíblico, né? Não interbíblico mais, agora é um período da história em que há um grande silêncio de Deus em relação a toda a história, que vai desde o ano 70 até o ano de 1517. É muito tempo, gente. Muito tempo. Mas antes eu quero somente fazer um resumo escatológico, para poder você entender as revelações.
Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, a 31. Primeiro dia, Deus disse, haja luz, houve luz. Em Êxodo 26, de 15 a 17, nós temos a criação do tabernáculo. Primeiro véu, segundo véu, os utensílios e o primeiro véu, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aí nós temos agora o tabernáculo de Deus na terra, que simboliza a igreja. O tabernáculo simboliza a igreja. É importante você ver isso. As madeiras, tudo do tabernáculo apontam para a glória de Deus, a humanidade e a divindade de Jesus. Aí nós temos lá em Daniel, né? A cabeça de ouro. Temos um leão com asas. Aí quando chega em Apocalipse, nós temos o primeiro selo, cavalo branco e a graça de Jesus Cristo. Primeiro dia da raça humana. Vamos analisar que fosse assim. Tudo em um dia. Não são 7 semanas, 7 dias? 7 semanas. A segunda semana, segundo dia, Deus prepara as águas embaixo da terra. Aí nós temos lá a pia de água para lavar as mãos. Os sacerdotes lavar as mãos. A água aqui simboliza higiene, limpeza. Por isso que para ficar livre do Covid-19, você tem que lavar as mãos, lavar as roupas, cuidar da sua higiene. Certo? Aí nós temos agora o peito, os braços de prata, que é a coligação, simbolizado por um urso. Lá em Apocalipse nós temos agora o cavaleiro vermelho, que é o segundo selo, que é a grande tribulação. Tudo isso está relacionado, para você ter uma ideia. Terceiro dia, Deus criou, fez surgir os mares. Aí foi criado os utensílios do tabernáculo. Se você fizer uma comparação, tudo foi dentro de sempre tarefas de um dia. Tudo durava 6 dias. Tudo era feito em um dia e durava 6 dias. Os utensílios de cobre, lembrando que as coxas, veja só, ouro, o tabernáculo era tudo ouro, a pia era de prata e o altar de cobre, porque as coxas e o ventre da estátua era também de cobre. Não é interessante? Aí quando a gente diz assim, que todo o simbolismo da volta de Jesus está desde Gênesis até Apocalipse, muita gente não entende isso. Que é simbolizado por um leopardo com 4 asas, nesse caso aqui é o Império Grego, a velocidade, que está ligado ao cavaleiro preto, que simboliza a morte. No quarto dia, a separação das trevas e a luz. Aí tem um pátio dos gentios. O tabernáculo ficava no centro. E em volta do tabernáculo tinha uma cerca, que era chamada de átrio. Ninguém podia entrar ali, só os sacerdotes. Agora, do lado de fora, no pátio, ficava as 12 tribos, que simbolizava os gentios, o tempo dos gentios, né? O tempo dos gentios, que seria agora esse período da igreja, que representa uma parte dos pés, das pernas da estátua, que é o período da igreja. Perna de ferro e barro, esse período da igreja. É um animal terrível. É o selo 676 lá em Apocalipse. Quinto dia, a criação das aves do céu. Aí não tem nenhum relacionamento com nenhuma parte da estátua, com nada. É exatamente o período interbíblico. É um período das 62 semanas, certo? Que aí vai às 62 mais o intervalo da igreja, que são 484 anos ou 434 anos, mas se nós estamos em 2016, se você tirar 2016 do ano 70, a gente está mais ou menos com 1900 e poucos anos depois da ascensão de Jesus. É 1930 anos. Aí nós temos Jesus, o selo da vinda do Senhor,
Aí vem o sétimo dia, o repouso. Aí nesse período, nesse sétimo dia, nós vemos que Deus descansou no sétimo. E Deus, ele está parado aí, ó, nesse período da história aqui todinho. É interessante, né? Até chegar o milênio. Não é difícil de você entender isso que está acontecendo. Não é difícil. Se você ler as escrituras, pesquisar na internet, você vai pegar um mapinha desse aqui, eu vou mostrar aí para quem não tem, quem quiser, ó. Você pega esse mapa escatológico da Bíblia, e você vai ter o mapa escatológico, tá vendo aí? É isso, então vamos voltar ao nosso assunto. Decreto da restauração. 62 semanas, 69 semanas, dá um total de 483 anos. Aí nós temos o Messias retirado. Ou seja, nasceu o Messias, ele nasceu, morreu, foi tirado, conforme está escrito no texto de Daniel. Ele sobe, o Espírito Santo desce e inaugura a igreja. Então nós estamos no relógio profético de Deus. E o relógio profético de Deus é a nação de Israel, gente. Não tem pra onde correr. Os sinais estão voltados. Quando a gente chegar no restante do capítulo 24, nós vamos aprender isso. Temos o decreto de Artaxerxes e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso já com o Império Romano já agindo. Certo? Então nós temos a destruição do templo no dia 6 de agosto do ano 70 depois de Cristo, que é muito interessante a gente observar isso. Aí você diz, mas tem pastores aí, tem muitos líderes dizendo que a gente já está vivendo a grande tribulação, e que já passou até os 1000 anos de paz. Não passou. Se alguém me disser que do ano 70 até a data atual, o mundo teve paz, então ninguém nunca viu a Guerra dos 100 Dias, ninguém nunca viu a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ninguém nunca viu as revoluções que houve, as revoluções dos países, as guerras na África, na Palestina. Então, se o que a gente viveu e está vivendo 1000 anos de paz, então misericórdia. Que paz é essa? Que paz é essa? Por que algumas pessoas falam assim? Então eu vou pegar esses 15, 20 minutos que falta agora, porque a partir de terça-feira o caldo vai engrossar aqui, viu? A respeito dessa paz aí, se a gente for lá para Daniel, não bate essa paz que estão dizendo que ela já existe. É verdade, lê aí. Daniel capítulo 2, versículo 43, ele fala sobre os pés de ferro e de barro. Ele diz o seguinte: quanto ao que viste de ferro misturado com barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, pela união, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Aí vamos lá para Daniel capítulo 9, 43, aliás 27, que a gente acabou de ler. Diz assim: ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Ou seja, ele está dizendo, no sonho de Daniel, na revelação de Daniel, diz que vamos ter uma junção, né? Vamos ter um casamento, uma junção aí, de paz, durante uma semana, ou seja, uma semana, 7 anos. 7 anos. Ele diz que 3 anos e meio vai ser de paz. 3 anos e meio. Mas depois desses 3 anos e meio, o pacto é quebrado. Exato. Então, a gente não teve... E o pacto não foi assinado ainda. Não, o pacto não foi assinado. Está para ser assinado em junho agora. Não, maio está para acontecer
da junção, né? Justamente. Macron ele conseguiu já reunir 9 países para formar uma coligação de um exército. Só falta um. O Vaticano ele é um país dentro de outro país. Então, segundo assim anúncio do Papa Francisco e de outros, dia 14 de maio, ele vai anunciar que estará se filiando a essas 10 nações, né? Formando esse bloco de 10 nações para organizar esse bloco, formando o grande exército. Agora, é importante entender que tanto ele quanto o anterior, quanto até mesmo os presidentes anteriores do Brasil já falaram que o mundo precisa de um líder mundial. Todo mundo vem falando, isso não é segredo. Se vem falando sobre isso. Há muitas especulações. Eu sempre disse aqui e volto a dizer, eu creio que a igreja, ela vai poder ver a manifestação do falso profeta, do falso sacerdote e do anticristo, mas ela não vai passar. Aí eu vou explicar isso futuramente, mas eu vou dizer porque existe essa confusão todinha. Primeiro, existem as escolas, chamadas de escolas de escatologia. Existe uma chamada pré-milenismo. Essa daqui, ela defende que a segunda vinda de Cristo se dará após o período da tribulação. Ou seja, a igreja estará na terra durante esse período de tribulação intensa, e ao final deste período, então, ocorrerá a vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, os mortos justos ressuscitarão e salvos que estiverem vivos terão seu corpo transformado. Na ocasião do anticristo será julgado, Satanás será preso com Cristo e reinará 1000 anos literais na terra, cujo período será de grande bênção, paz e prosperidade. No final de 1000 anos, Satanás será solto e lançado no lago de fogo e enxofre. Então, essa escola aqui, ela defende, chama-se pré-milenismo, que a igreja só será arrebatada no final da grande tribulação. É bronca, né? A igreja só será arrebatada no final da grande tribulação. E a batalha do Armagedon se dará também no final da grande tribulação. Isso é uma ideia, um pensamento. Essa chama-se pré-milenismo. Depois a gente vai ver cada uma. Pré-milenismo dispensacionalista. Essa escola, ela defende o seguinte, que é bem diferente da anterior. Ela diz que tem uma visão pré-milenial de Cristo, e ela divide a vinda de Cristo em 2 fases distintas. A primeira acontecerá com arrebatamento secreto. Isso para dar início à grande tribulação. Os 7 anos. A igreja será arrebatada. Aí quando a igreja é arrebatada, começa esse período. Também não bate muito com a Bíblia. Juntamente com o surgimento do anticristo. E será dado início aos famosos 7 anos de grande tribulação na terra. Só que não são 7 anos de grande tribulação. São só 3 anos e meio. Só são 3 anos e meio. Exatamente. O pacto de paz é de 7 anos. Mas será rasgado no meio. Né? Segundo o livro de Daniel, né? No caso, o período seria de a 70ª semana, combinando com o esquema da leitura do livro de Apocalipse. No arrebatamento da igreja ocorrerá apenas a ressurreição dos justos. Ou seja, a igreja, mas isso está lá em Paulo. Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Agora não diz se é o início da grande tribulação, e se é na metade ou se não é a final. A Bíblia não fala nada disso. A gente vai tentar descobrir aqui, nesses dias. A gente vai ficar com esse estudo até terminar mesmo. Não sabemos quanto tempo vai durar. Após 7 anos
de tribulação, aí haverá a batalha do Armagedon, e Cristo retornará para destruir o anticristo, o inimigo de Israel, e as nações serão julgadas. Aí ele já fala que o Armagedon vai ser no final da grande tribulação, que também é meio... aí terá o milênio. Aí acontecerá o milênio. No fim do milênio é que vai ter o trono branco, o juízo final. Bem, se a gente lê a Bíblia, a gente sabe que o juízo final acontece durante a mensagem. Jesus governará de Jerusalém, né? Eu não vou entrar nos detalhes agora, porque a gente vai falar muito sobre isso depois. Vamos falar muito. Talvez a gente tenha um estudo aqui, umas 2 semanas, eu, Marcelo e José se dividindo aqui, para cada um falar de um tema desse. Eu acho que o ideal seria esse, né? Isso foi a pré-milenista, né? Nós vimos a pré-milenista, pré-milenismo, dispensacionalista. Aí nós vamos agora para a terceira escola, que é o pós-milenismo. Essa aqui, ela diz o seguinte, que a segunda vinda de Cristo só acontecerá depois do milênio, dentro do próprio pós-milênio. Existem muitas opiniões diferentes. O que é que ele diz? Que vai passar, a igreja vai passar pela tribulação, a igreja não vai ser arrebatada não, a igreja só será arrebatada no fim do milênio. Está entendendo? Olha, acredita que depois de 1000 anos da volta de Jesus Cristo, enquanto outros defendem que o milênio é um período que compreende desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Aí tem esse detalhe, outros acham que aconteceu já o milênio, né? Mas não foi, porque a Bíblia fala que o milênio será de paz. No período do milênio, o milênio será de paz. A gente vai estudar assunto por assunto, porque se a gente não estudar assunto por assunto, a gente não vai entender. Aí tem um número imenso de convertidos que vão se converter, judeus, Jesus como Messias. No final desse período, Cristo voltará novamente e vai reinar. É complicado essa escola aqui. E existe também a última que a gente vai falar agora, que é o amilenismo. Essa daqui, o amilenismo, eles pregam o seguinte, que literalmente significa o milênio, não é milênio. É uma forma de negar o milênio. Eles negam o milênio. Por causa de Apocalipse 20, descrevem como se o milênio fosse apenas um período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E são simbólicos. Ou seja, a gente já está vivendo o milênio. Então não tem razão de ser. Eu esqueci o outro pedaço, a continuação desse amilenismo aí. Aí veja só. Eles defendem o seguinte, que o reino de Cristo acontece sobretudo com os salvos. Ou seja, a igreja, ela já vive o milênio da sua segunda vinda. Enquanto acreditam também que existe uma conexão com a igreja e a pregação do evangelho. E a evangelização não será acompanhada com paz e prosperidade, mas de sofrimento terreno, qual a igreja sempre enfrentou ao longo da sua história. Ou seja, os amilenistas dizem, bom, se era um milênio, já passou. Já passou 2000 anos, então não pode ser um milênio. Então os amilenistas também estão errados. Então quem está certo nisso tudo? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Os fatos por si mesmos se falam. Então como é que nós vamos organizar? Nós vamos, terça-feira, nós vamos falar sobre a questão nós vamos falar sobre
a primeira escola. Marcelo, ele vai se prender à primeira escola, que é o pré-milenismo. Ele vai, e quando ele falar sobre pré-milenismo, a gente vai estar enxertando alguma coisa. O presbítero José, ele estará falando sobre o pré-milenismo. Ele vai falar, Marcelo, histórico, e o José, o dispensacionalista. E nós vamos falar depois sobre o restante. Para depois, irmãos, a gente entrar naquilo que vai fazer você. Muitas pessoas, os pastores e líderes, não gostam de falar dos assuntos que nós vamos falar, porque eles são tenebrosos. A gente não quer meter medo em você. Nossa meta não é meter medo, nem assustar ninguém, nem assombrar ninguém. Nossa meta é ensinar a palavra de Deus, dizer para você que Jesus Cristo é reto e justo juiz, que Ele está voltando e pode ser até agora. E eu quero dizer a você o seguinte, que devemos estar pronto para esse dia, porque não é sendo bonzinho, não é sendo segundo as obras nossas, mas é pela graça de Cristo. É pela graça de Cristo. A graça. Quem rejeita a graça, perde a salvação. E tem muitas formas de se perder a graça, rejeitar a graça. Ou nós aceitamos a graça e santificamos nossas vidas, para que possamos levar uma vida abençoada em Cristo, ou então a gente vai ter dificuldades para entrar no reino dos céus. Depois que a gente debater, a gente vai estudar aí. Vamos estudar primeiro a grande tribulação, depois vamos estudar os selos, as igrejas, os selos, as trombetas e as taças do livro de Apocalipse. Depois nós vamos estudar o Império Romano revivido e o surgimento do Anticristo e o reino do Anticristo. Então a gente vai aprender tudo isso daqui até o final dessa quarentena. Se terminar antes, a gente continua, não tem problema. Mas o importante é que a gente volte a ensinar e a falar sobre esse assunto, em nome de Jesus. Jesus Cristo está voltando. Nós estamos vendo aí, o mundo está se preparando e o mundo está pronto. Até a Revolução Industrial, o mundo não estava pronto ainda. Até o surgimento do celular, o mundo não estava pronto ainda. Mas você disse, o que é que tem a ver o celular? Quando eu era adolescente, nunca imaginava que isso ia existir. Mas existia filmes que tinham aparelhos que a pessoa falava com outro e via, chamada de vídeo. Não era, Marcelo? Diz aí o nome de alguns filmes aí. Fala no microfone. Tem um desenho animado, se eu não me engano, é dos anos 80. É os Jetsons. Os Jetsons não é dos anos 80, o Jetsons vem antes, rapaz. Antes. Tu pegou depois. Eu era pequeno. Se você assistir esse desenho, você pensa que ele foi feito hoje. Não só o Jetsons, o Bradesco está usando os Jetsons como comercial. É um filme. É um desenho animado. Um desenho animado antigo, porém atual. O próprio Flintstone também tinha o telefone da Rocha, que aparecia imagem. É interessante, mano. Se você for ver, tudo já indicava para os dias de hoje. Aí você diz, o que é que tem a ver? Isso aqui diminuiu o mundo. Com isso aqui, ó, você pode localizar uma pessoa, mesmo ele desligado, você pode ser encontrado. Aqui você já pode escanear o QR Code, pagar uma conta. Você pode botar na frente da televisão e fazer um depósito, pagar uma conta, escanear um QR Code na frente da televisão. Aí você pergunta, o que tem a ver isso? A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos, a ciência... Daniel diz isso, o saber se multiplicará. Daniel, antes
Antes da vinda do Messias, Daniel já falava que a ciência ela iria se multiplicar. Agora, uma coisa muito interessante também para você entender, para a gente entender, tudo isso aqui precisava, Deus levou tudo isso ao crescimento da tecnologia. Para quê? Para que as profecias, por exemplo, lá em Apocalipse, as duas testemunhas vão morrer no centro de Jerusalém. A Bíblia diz que será um evento que toda a terra vai ver. Aí, lembrando de terça-feira, quando eu li esse texto, eu era criança ainda, eu imaginava que Deus ia fazer a terra ficar plana, e daqui a gente ia conseguir olhar Jerusalém. Olha para aí. Hoje a gente sabe que será um acontecimento televisionado. O anticristo, ele vai morrer, ele vai sofrer um atentado, vai morrer e vai ressuscitar. Né? Eu estou antecipando algumas coisas aqui para você. Como a raça humana vai saber? Você presta atenção. Se cair um prego lá na Finlândia, se cair um prego e alguém estiver filmando e transmitindo numa live aqui, você vê o prego caindo. O mundo está inteiro conectado. A teia, a internet, a web, que quer dizer teia, o mundo está todo conectado. Você consegue fazer chamada de vídeo, e agora tem um aplicativo que você pode reunir até 200 pessoas. Fazer uma sala de reunião com 200 pessoas só pelo celular ou pelo computador. Você imagina? Então, essa é a geração que nós podemos chamar do tempo do fim. Porque a geração que está pronta para realmente acontecer um governo global, um domínio global e outra coisa, sem guerra, viu? Sem guerra. Quero salientar que o anticristo, ele conseguirá controlar sem guerra. Ele não vai derramar uma gota de sangue. É preciso entender isso. Ele não vai partir para a batalha, não. Ele não vai derramar uma gota de sangue. Vai ser sem guerra, gente. Preste atenção. A Bíblia não fala que ele vai... Só vai ter uma guerra só, que é quando ele rasgar o tratado. A gente já está antecipando alguma coisa. E vai querer destruir Jerusalém. Mas... aí fica para os próximos estudos. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó nos proteja. Tenha misericórdia de nós. Marcelo, o presbítero Marcelo vai orar encerrando. Lembrando aos irmãos que estão nos assistindo que a nossa escola bíblica dominical e o culto domingo, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Gostaria, antes de mais nada, agradecer a vocês que ficaram conosco todo esse tempo, não é? E esse estudo, talvez alguns não estão nem entendendo direito, mas continue que você vai entender e vai chegar um dia de você ver os acontecimentos e se lembrar desses momentos aqui. É muito importante para você. Continue nos assistindo, que o Eterno te abençoe, amém? E vamos orar nesse momento. Deus, obrigado, Pai, por esses momentos que passamos, ó Deus, amém, aqui, Jesus. Senhor. Abençoa, Deus, a cada um, Senhor, que está conectado Senhor conosco, Jesus. Pai. Talvez alguns, Senhor, não estão entendendo no momento presente, mas no momento futuro, no momento adequado, Tu abrirás as suas mentes e eles se lembrarão de tudo isso. Amém, Jesus. E muitos não são nem evangélicos, mas eles estão tendo, Deus, o privilégio de saber as coisas vindouras e que eles também possam, Deus, se preparar para o dia mau, para o dia da Tua vinda, que é bom, mas que possam, Deus, estar todos sábios, todos sabendo de tudo aquilo que vai ser feito e que possam um dia aceitar a Ti como Amém, Senhor Jesus. e Salvador de suas vidas. E que eles possam ler as Escrituras. Amém, Jesus. E entender que tudo aquilo que nós estamos fazendo, falando, ensinando, não é nada mais, nada menos do que aquilo que aprendemos de Ti, tudo está
nessa palavra que é santa, verdadeira e eficaz para as nossas Amém, vidas. Jesus. Abençoa Amém, cada um Jesus. em nome de Jesus. Amém, Amém Jesus. Amém. e amém.